Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria encontrar você nesse dia para meditarmos um pouco sobre a vida de oração. E como é importante este tema e como é importante para a nossa vida cristã. E que você possa cada vez mais abrir o seu coração a nosso Senhor, que nos eleva a nossa alma por meio da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E a gente muitas vezes subestima, a vida de oração. Muitas vezes não damos tanta importância para a vida de oração. Por quê, meus irmãos? Porque isso é uma das artimanhas e ciladas do demônio e nós temos que estar atentos, vigilantes, para que nosso coração não se desvie do propósito de rezar sempre e rezar sem cessar, como está na carta aos Tessalonicenses: rezai sem cessar. E nós precisamos rezar com verdade de coração, com sinceridade de coração. Deus se agrada de um coração que é sincero. Deus se agrada de um coração justo. Deus se agrada de um coração que deseja fazer a sua vontade. E nós vamos percorrer neste tema de hoje sobre um obstáculo também muito recorrente, na vida de nós que somos cristãos, que é a falta de fé. A falta de fé nos paralisa, a falta de fé nos desmotiva, a falta de fé nos tira o foco e qual o horizonte e objetivo para qual nós temos buscado o Senhor. Pela vida de oração que nos levará à vida eterna. E esta vida eterna, meu irmão, minha irmã, depende de nós rezarmos. E aí, meus irmãos, a nossa fé precisa estar ali alimentada, alicerçada. E nós precisamos ter em vista, meu irmão, minha irmã, que a oração é algo que não pode deixar de lado na nossa vida. Ela é algo essencial e vital. O que é vital? Algo que pode gerar vida. O coração que para, o cérebro que para, o pulmão que para, são órgãos vitais na nossa vida. Se nós não alimentarmos, ali procurando um médico, fazendo exercício, realizando diversas situações para ali o bom funcionamento destes órgãos vitais, pode nos levar à morte física. A falta de fé vai nos levar para a morte espiritual. É o que estamos agora trazendo nessa temática de hoje. E perante as tentações da oração, a falta de fé é uma delas. Grave aí para você ler depois, durante o dia, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Somente este versículo, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, é graça de Deus, é esforço do homem. Mas é preciso compreender que Cristo deve ser a nossa centralidade para a nossa vida interior, para a nossa vida de oração, para a nossa vida em Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2732, vai nos falar o seguinte para nós: a tentação mais comum e mais oculta é a nossa falta de fé. Olha, preste atenção. É a tentação mais comum e mais oculta. É a nossa falta de fé. Ela é comum e ao mesmo tempo escondida aos nossos olhos. E nós talvez muitas vezes não percebemos que por aquilo que o mundo vai nos apresentando, as ideologias que o mundo vai nos propondo, aquilo que são as doutrinas deste mundo e que nós vamos trazendo para dentro da nossa vida, vai nos levando a enfraquecer na fé. Aquilo que é verdade para nós não é mais verdade, aquilo que é moral não é mais moral, aquilo que é pecado não é mais pecado, e aí a gente vai perdendo a fé, vai perdendo o sentido. Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, cair neste grande perigo e risco de perder a nossa fé.
Por quê, meus irmãos? Porque a fé exprime para nós a nossa âncora, não é? Ali o nosso porto seguro. Aquela pessoa que passa pela incredulidade declara, né, de forma preferencial, não é, os fatos ocorridos no mundo de hoje, algo comum. E aí entra uma palavra que o Papa Bento XVI, não é, trabalhou tanto no seu papado, não é, que muitos intelectuais, não é, do mundo de hoje, não é, vai ali, né, cunhando este termo que vai levando o homem ao esquecimento de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo demoníaco. Isso é algo que atinge a nossa fé. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos tomar cuidado, não é? Que tudo, o azul não é mais azul, não é? 4 mais 4 não é 8, vai modificando tudo. Isso vai nos levando a um ativismo, não é, na nossa vida espiritual e deixando de buscar a Deus. E aí, meus irmãos, quando começamos a orar, vai apresentando 1000 trabalhos à nossa frente, vai apresentando muitas preocupações, nós vamos julgando que tudo isso é urgente, nós vamos apresentando tudo isso como forma prioritária. Olha só o que o mundo quer fazer com cada um de nós. Julgar que o meu trabalho é mais importante que rezar, que é mais urgente, não é? E que são coisas prioritárias. Então, é prioridade para mim ir para a praia, final de semana. É prioridade para mim ir para a praia e não ir na missa. É prioridade para mim, não é, ir numa balada de que num grupo de oração. Nós vamos perdendo os valores, não é? Isso vai sendo absolutizado nos tempos de hoje, não é? E isso precisa, meus irmãos, nós combatermos numa vida de fé e numa vida de oração profunda com Deus. Tudo isso, meu irmão, não pode ser algo mais importante que Deus. É mais uma vez o momento, meu irmão, da verdade do nosso coração, não é? E do seu amor preferencial a Deus. Deus, ele é mais importante que o seu jogo de futebol? Deus é mais importante que a sua família? Porque o evangelho que nós escutamos, não é, por esses dias, fala justamente disso. Não é? Você que participou das missas esses dias, você vai ver que neste mês de agosto, não é, o Senhor vai nos falando que nós não podemos ter como prioridade somente as coisas terrenas, mas o Senhor como algo muito importante. É preciso voltar o nosso coração como nosso último recurso ao Senhor. O nosso recurso maior é voltar o nosso coração para Deus. Mas será que acreditamos nele? Será que tomamos o Senhor como nosso aliado? Será que conservamos o nosso coração cheio de presunção, não acreditando no amor de Deus? Isso, meu irmão, pode nos levar a viver uma vida, não é, totalmente longe de Deus. E isso é falta de fé. Quando não colocamos a nossa esperança em Deus, quando nós não colocamos o nosso coração nele. E por isso vamos pedir ao Senhor que nos ajude, não é, nos livrando de toda a tentação e de todo o mal. E pedimos ao Pai das Misericórdias que acolhe a nossa oração e a nossa súplica. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumento da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.